Bom dia, é uma alegria muito grande estar aqui hoje na Casa do Povo, no Senado da República, para falar de um assunto que, a meu juízo de valor, com absoluta certeza, é o assunto mais importante de uma nação, a educação. Única, a meu ver, política pública que consegue transformar e interferir de maneira positiva em todas as demais políticas públicas, seja ela de saúde, de segurança pública, de desenvolvimento, todas elas. Eu quero saudar o eminente senador Ciro Miranda, que alguns meses atrás, antes mesmo de o PNE chegar a esta comissão, fizemos uma visita a ele como presidente do Fórum Nacional de Conselhos Estaduais de Educação, entidade que representa todos os conselhos estaduais de educação dos 26 estados da Federação e do Distrito Federal. E lá fizemos uma solicitação a ele para que a gente pudesse vir a esta casa no momento oportuno para justamente dar a nossa posição enquanto entidade dos Conselhos Estaduais de Educação sobre o nosso posicionamento do PNE. Então, agradeço, senador, imensamente essa nossa oportunidade. Quero saudar também o senador Álvaro Dias, relator da matéria, que tem em suas mãos um grande desafio, passará pelas suas mãos com absoluta certeza o futuro dessa nação para a próxima década e para as gerações futuras. Agradeço também a senadora Ângela Portela e o senador Inácio Arruda, que fizeram a proposição das indicações das entidades para estar aqui hoje. Da mesma forma, cumprimento o senador Aloysio Nunes Ferreira e quero também cumprimentar a nossa conterrânea de Santa Catarina, Marta Vanelli, secretária-geral da CNTE, que vem fazendo uma luta extraordinária em prol da educação, a educação de qualidade, a educação pública, educação séria. Quero cumprimentar também a Virgínia Barros, presidente da União Nacional de Estudantes. Eu que, quando aluno, fui da Universidade Federal de Santa Catarina, militei muito nos movimentos estudantis e participei, está indo hoje lá, e participei daquele movimento chamado Cara Pintada. Naquele momento eu estava aluno da Universidade Federal de Santa Catarina. Cumprimento também o Ricardo Oz, presidente do Fórum de Entidades Estudantis, e bem lembrou nas suas preocupações a importância que a gente tem não só de estabelecer metas e estratégias, mas a preocupação clara com as metas de qualidade e de mudança social que a educação pode fazer em termos de transformação dos jovens que aí estão na educação brasileira. E cumprimento também o Rivanildo Fidelis, presidente da Organização dos Professores Indígenas de Roraima. Bem, eu quero aqui, para não deixar de falar o importante, eu preparei alguns slides e, ao final da minha fala, eu vou entregar, senador Ciro Miranda e senador Álvaro Dias, um ofício que é, na verdade, a solicitação do nosso Fórum Nacional de Conselhos Estaduais de Educação para que seja devidamente levado em consideração na discussão desta comissão alguns assuntos que nós entendemos ser estratégicos para a educação brasileira. E eu vou buscar fazer isso na minha fala e, ao final, eu farei a entrega. Da mesma forma, está indo, ao final da minha fala, para todos os nobres senadores dessa casa, também o ofício nominal a cada um dos senadores desse nosso pedido. Rapidamente, isso aí é um slide padrão que eu coloco, aí tem um pouco do que eu venho falando. Isso aí são alguns livros que a gente tem, todos eles pela editora Atlas, que falamos um pouco sobre dois temas que, na minha visão, é básico para a educação brasileira, que é planejamento e que é estratégia. E isso culminou com um livro que saiu essa semana, que é um pouco das nossas reflexões sobre o que leva uma escola a ter alto desempenho. Esse livro, editado pela editora Atlas, eu e Diego colocamos algumas das nossas reflexões sobre como que é possível nós transformarmos objetivamente as escolas públicas brasileiras.
Aqui eu não quero fazer nenhuma distinção em termos de educação, mas o meu foco aqui, eu estou falando de educação pública brasileira. Inclusive, a nossa Constituição da República permite a iniciativa particular, a iniciativa privada na área educacional, não há nenhum problema. Mas eu quero destacar aqui a educação pública como um agente de transformação dessa sociedade. Lembrando a todos que nós temos hoje cerca de 54 milhões de alunos na educação básica. Desses 54 milhões de alunos na educação básica, cerca de apenas 7 milhões estão na iniciativa privada, na iniciativa particular. Então, nós somos, sim, uma educação pública em nosso país. E como educação pública em nosso país, nós precisamos de 3 palavras para realmente nós transformarmos a educação desse país, que é velocidade, que é qualidade e que é quantidade. Quando eu vejo o Ricardo falar que a nossa meta para a educação e para a qualidade é uma meta que vai de 0 a 10, ainda colocar uma meta 6, realmente a gente fica muito triste. Mas a gente tem que entender que o que a gente precisa é evoluir em velocidade, qualidade e quantidade. O país não pode mais esperar, sendo a educação tão importante para uma nação e para o desenvolvimento da sua nação. E nesse livro nós fizemos um estudo nas escolas públicas brasileiras que têm os maiores índices da educação brasileira. Aqui eu não vou entrar numa discussão se nós concordamos ou não com o IDEB, se o IDEB avalia bem, avalia mal, Enem e todos os outros indicadores da educação brasileira. Na verdade, eles estão aí postos. E nós pegamos esses indicadores, essas escolas, e fomos estudar o que essas escolas fazem. E nós chegamos a algumas conclusões, onde no livro, nós terminamos o livro dizendo, criando o que a gente chamou de práticas básicas para uma escola de alto desempenho. São 5. E práticas secundárias para as escolas de alto desempenho. Quiçá, se nós pudéssemos replicar, utilizando algumas questões importantes do livro para as nossas escolas públicas. A minha humildade, que é de 1,62 m, por sinal ela diminuiu no ano passado para cá, era 1,63 m, e ela diminuiu. Se a média continuar assim, eu vou ficar preocupado, uma vez que a minha avó chegou aos 100 anos, né? Mas a ideia desse livro é justamente... É normal com a idade. É normal com a idade. Muito obrigado, senadora Luiz. Eu tinha 1,80 m, estou com 1,78 m. É normal. Então, tá bom. Obrigado, senadora Luiz. Mas o senhor tem 1,80 m, a partida é boa. A minha partida é 1,63 m. O seu piso é muito maior, né? Obrigado, senadora Luiz. Então, eu quero dizer o seguinte: nós estamos numa nação que ela tem 3 recursos estratégicos extraordinários e nós precisamos utilizar esses recursos de maneira harmônica, com um objetivo único, que é levar esse país não só a ser a 7ª maior economia do mundo, que é hoje, com um PIB de 2 trilhões e 200 milhões de dólares, mas também nas maiores e melhores posições no ranking da educação, que eu vou mostrar que nós não estamos fazendo, nesse sentido, o devido dever de casa. Hoje nós temos, a meu juízo de valor, 3 pontos estratégicos de uma nação: a sua população, a sua área territorial, tamanho geográfico de uma nação e a sua riqueza, que é PIB. Hoje nós temos apenas 4 nações que congregam essas 4 características. Uma área muito maior do que... Eu coloquei ali 4 milhões para colocar o Canadá e a Austrália junto, mas uma área de mais de 6 milhões de metros quadrados. Uma população de mais de 200 milhões de habitantes e um PIB maior do que 2 trilhões de dólares. Só há 4 nações que têm essas características. Coincidentemente, os chamados BRICS, nós temos 3 desses 4 BRICS listados aí: Rússia, Brasil e China. E eu estou incluindo a Rússia também nos BRICS. Para vocês verem como é que esses países estão, olha só o Brasil. O Brasil é o 7º maior PIB do mundo, está com IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, na posição 85, produtividade e inovação, que leva à transformação social
da nossa nação, estamos muito mal nos indicadores internacionais. Está aí o desempenho da nossa indústria brasileira porque não tem educação formal. Já pensou se esse contingente extraordinário de 54 milhões estivesse recebendo uma educação de alta qualidade? Nós não seríamos a nação do futuro, nós seríamos a nação do presente já. E estamos no PISA em 53. Por mais que nós estamos entre as 3 nações que mais cresce no PISA, junto com Luxemburgo e Chile, nossa posição é muito distante. Por isso que nós precisamos avançar mais ainda a nossa velocidade. E nós temos aí China e Rússia. E por que eu coloquei esses dados? Eu coloquei esses dados para dizer que tanto a China quanto a Rússia, nos últimos 10 anos, estão aumentando e muito as 3 palavrinhas que eu falei aos nobres senadores e aos presentes dessa audiência e os nossos telespectadores. Eles estão aumentando e muito a velocidade, a qualidade e a quantidade em relação à educação. E desses, nós somos aquele que está perdendo nessas 3 dimensões. E tem um ranking que realmente não me parece, nos entristece, com certeza deve ser um ranking errado, que é o ranking de educação na Unesco. Na Unesco nós somos a posição 88. Nessa posição nós perdemos, sem demérito a essas nações e com muito respeito a essas nações, nós perdemos para a Argentina, só falando da América do Sul, Argentina, Chile, Uruguai, Peru, Paraguai, Colômbia, Bolívia. O que será que deve estar acontecendo? Com certeza esse ranking então da Unesco não deve estar certo. Premissa básica da minha fala: velocidade, qualidade e quantidade. E aí é que eu quero chegar a um tema muito estratégico para a nossa nação. O Brasil não pode mais esperar. E como diz a CNTE nas suas camisas que aqui estão, PNE já. Nós não podemos mais esperar, por uma razão muito simples. Com a emenda 59, que mudou a redação do artigo 214, a emenda 59 fala que o PNE é o articulador do Sistema Nacional de Educação, algo que eu vou falar também. Se nós não tivermos um PNE aprovado com urgência, nós teremos muitas dificuldades no caminhar e no avançar da educação brasileira. Por quê? Porque a partir do PNE, nobre senadora Ângela, nós teremos, na sequência, os planos estaduais de educação. Na sequência, os planos municipais de educação. Como disse o Ricardo, que tem viajado esse país inteiro, eu também tenho tido essa alegria, essa honra de viajar esse país inteiro e falar nessa casa que representa o Brasil é uma obviedade. Mas eu não tenho, muitas vezes, como comparar algumas coisas incomparáveis. E educação é um deles. São situações dispersas, e diferentes e diversas. Por isso que nós precisamos ter, ao aprovar o Plano Nacional de Educação, a urgência na aprovação dos planos estaduais de educação, para depois os planos municipais de educação. Se nós não tivermos essa garantia no Plano Nacional de Educação, do prazo para aprovação dos planos estaduais de educação, com toda a minha humildade, né, nobre senadora Luísa, de 1,62 m, eu ouso dizer que nós vamos ter muita dificuldade. Nós não teremos os nossos planos estaduais de educação aprovados com a devida urgência. Por que eles são importantes? Eles são importantes porque o Pará é diferente de Santa Catarina, que Santa Catarina é diferente do Rio Grande do Sul, que é diferente do Paraná, do deputado, do senador Álvaro Dias, que é diferente, e assim sucessivamente. E é o Plano Nacional de Educação que dará as diretrizes nacionais de educação. Então, essa é a primeira solicitação que nós estamos aqui fazendo, a urgência da aprovação do Plano Nacional de Educação. Uma outra questão tem a ver com o reforço à democracia a partir do Plano Nacional de Educação ou com a gestão democrática na educação nesse país, que é a garantia de colocarmos em alguns dos dispositivos do Plano Nacional de Educação a autonomia dos conselhos de educação.
Conselho Nacional de Educação, Conselhos Estaduais de Educação e Conselhos Municipais de Educação. E o que eu falo de autonomia? Autonomia não é soberania. Autonomia significa a capacidade que esses conselhos têm de fazer o seu papel na regulação e na legislação da educação brasileira. Hoje, os nossos conselhos de educação, na sua grande maioria, não têm autonomia de gestão, autonomia administrativa e, principalmente, autonomia financeira. Ficam à mercê, muitas vezes, do executivo. E nós não podemos ter isso se nós pensarmos num país democrático que é a nação brasileira. A segunda questão, ou a terceira questão, tem a ver com os prazos de implementação. Então, dois pontos importantes aí. Eu diria 3. Primeiro, eu já falei, colocar no plano, novamente, o prazo para aprovação dos planos estaduais e planos municipais. Segundo, colocar no plano o prazo para a criação do então falado Sistema Nacional de Educação. E o terceiro nós termos uma meta clara de avaliação. Eu chamei, vou falar no último slide, que eu vou fazer uma conclusão, eu chamei da obrigatoriedade do cumprimento do Plano Nacional de Educação. Eu não estou com muita preocupação, efetivamente, com o Plano Nacional de Educação. Eu sei que esta casa, brilhantemente, vai aprovar os anseios da nação brasileira. A minha preocupação é depois da aprovação. Eu, como professor de planejamento, de estratégia, sempre digo, o plano, ele aceita qualquer coisa, não resta dúvida. Agora, nós temos aqui uma preocupação muito clara, com as formas de implementação e a responsabilização da sua não implementação. Uma outra coisa que nós estamos também sugerindo, já foi discutido muito nesta casa, é a questão da educação especial. Nós colocarmos a educação especial como saiu da Câmara dos Deputados, porque eu acredito que as APAES fazem um trabalho extraordinário, nós não podemos ter uma perda nesse trabalho maravilhoso que faz essas entidades hoje. O plano e sua avaliação, como soa aqui a nossa sineta, o plano eu coloco também como... É importante a questão da responsabilização se nada for feito. Eu entendo que eu ficaria muito triste como educador de nós termos uma discussão tão maravilhosa que foi por mais que demorada, mas maravilhosa que está sendo nesse Congresso Nacional, do Plano Nacional de Educação, se nós aprovarmos e nada constar da sua obrigatoriedade da implementação. Vai ser um plano que, como disse o Ricardo, o anterior, temos várias discussões sobre ele, não vai adiantar de nada. E aí, com todo respeito aos nobres senadores e senadoras da República, a pergunta é, para que valeu tamanho esforço de discussão de uma política pública tão importante, se agora o plano aprovado está e quem cabe o cumprimento e a responsabilização do seu não cumprimento. Enquanto dimensão estratégica, o plano, ele na verdade vai organizar, na minha visão, a educação brasileira a partir dessas diretrizes nacionais. E como eu disse, o plano, na minha visão, ele é hierarquicamente mais importante do que os planos estaduais de educação, que vão observar a particularidade de cada estado. E, da mesma forma, cada município. O plano dará as grandes diretrizes nacionais. Portanto, e para finalizar, a problemática da educação não pertence, sim, somente ao setor educacional. É uma responsabilização de toda a sociedade brasileira. Se nós tivéssemos uma sociedade que entendesse a educação como algo extremamente importante, nós teríamos uma sociedade diferente. Eu tenho dito que importância, todos sabem que educação nós precisamos mudar a palavra importante, que nada mais é do que discurso, para prioridade. E prioridade são ações, são práticas, e essas práticas é que precisam ser avaliadas. Um problema que afeta a sobrevivência da nação e por ela se define a opção pelo atraso ou pelo progresso da nação. E eu tenho absoluta certeza que a nossa opção não é pelo atraso, e sim pelo avanço e pelo desenvolvimento dessa sociedade. Portanto, em resumo, para finalizar, a aprovação urgente do Plano Nacional de Educação.
creio que o Senado da República, o Congresso Nacional, daria uma grande resposta a essa nação e os anseios da rua, recentemente, se nós pudéssemos aprovar o plano ainda este ano. Estabelecimento de prazo para estados e municípios implantar os seus planos estaduais e municipais. 1 para os estados, 2 para os municípios. Autonomia financeira e de gestão ao Conselho Nacional, aos conselhos estaduais e conselhos municipais. Não há democracia sem autonomia. Não há democracia sem a liberdade de ação. E não há democracia sem financiamento. E a manutenção da inclusão preferencial dos alunos com deficiência no ensino regular. Preferencial e não obrigatório. A obrigatoriedade, e isso mesmo, a obrigatoriedade do cumprimento do Plano Nacional de Educação com sua avaliação periódica a cada 2 anos. Se isso não estiver lá, eu acredito que vai ser algo que não vai pegar, não vai colar. E a responsabilização, eu chamei agentes públicos, eu poderia dizer, dos agentes da educação brasileira pelo descumprimento das diretrizes, metas e estratégias após a avaliação. E eu queria também dizer que nós não teremos uma nação se nós não valorizarmos 2 questões importantes. É a garantia do financiamento da educação a partir do dinheiro novo, que aí está como royalties e pré-sal para a educação, e a valorização dos profissionais da educação a partir de salário, que é o mínimo, e depois de infraestrutura nas nossas escolas. Quando nós falamos do piso, nós deveríamos estar falando de teto e não de piso. Eu sei que se a gente pegar qualquer ranking de avaliação que fala do salário das categorias, os professores estão sempre em 3º lugar, na tabela ao contrário. Na tabela ao contrário. Uma nação que preserva a educação, isso não necessariamente está correto. Nós temos que inverter isso. Eu quero agradecer, senador Ciro Miranda, e me coloco inteiramente à disposição de todos os senadores da República. Aí estão os meus contatos. Muito obrigado, alegria enorme estar aqui com vocês. Muito obrigado.